É muito interessante isso que você está dizendo, porque a gente vai para aquela coisa de se você não respeitar os recursos que a pessoa leva pro Uhum, consultório, você não vai conseguir fazer trabalho algum com o cliente que está ali na sua frente, sim, né? Se você não, sim, se você não levar o que a pessoa, se você não levar em consideração aquilo que a pessoa está te dizendo, e eu como cliente que fala demais na primeira sessão, às vezes o cliente te dá uma série de de ferramentas para você informações. usar durante o processo, que pode ser longo ou não, numa primeira sessão, e quando eu como cliente, vejo que o psicólogo está ouvindo tudo que eu estou dizendo naquela primeira sessão, eu falo, nossa, uhum, uhum. Ele não rolou uma canetinha, peraí, você pode repetir aquela parte? Desculpa, mas você está dizendo isso, se não rola o interesse do terapeuta, nesse momento que eu estou falando, olha, o que eu tenho é isso, você me ajuda a colocar isso em ordem para a gente poder caminhar? Uhum, Se não rola esse vínculo, eu não volto para a segunda ou terceira sessão, porque eu percebo isso, né? Assim como você tem uma intuição, sim, eu acho que essa intuição é capricorniana. A gente sabe, a deve gente olha para ser. uma, a gente olha para uma estrada e fala assim: isso aqui não tem saída, não. Vamos. A gente olha para uma estrada e fala: eu acho que por aqui funciona. Ah, aí eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, o capricorniano evoluído, né? Porque senão aquele capricorniano raiz ele fica batendo o chifre e não sai do lugar, né? Nossa! Não, o Capricorniano raiz, digamos assim, é aquele que não pede ajuda quando está dirigindo. Tá perdido e não pede Sim, ajuda. Né? A gente não, a sim, gente fala, não, peraí, sim, onde é que eu tô? Como é que eu posso seguir sim, adiante? Né? E trazendo aquilo que a pessoa tem e levando em consideração, reconhecendo aquele tesouro que o cliente te traz na primeira sessão, na segunda, na terceira, na décima, sim, que seja, né? Eu acredito que a evolução acontece de forma muito mais natural, né? sim, E mais efetiva para os dois lados, porque o psicólogo também sim, cresce quando ele sim. acolhe um cliente, né? Sim, e até porque assim, né? Ah, pode concluir, Bruno, Não, só para desculpa. concluir, porque uma coisa que uma psicanalista me disse que eu vou levar para a vida, e ela foi muito honesta. Ela falou: Bruno, se o psicólogo não compra a história do cliente, fica muito difícil Uhum, fazer alguma coisa a dois. E, sim. e ela disse: eu gostei de você da primeira sessão. Deu um clique, eu falei, eu quero trabalhar com o Bruno. Mas ela falou, não acontece sempre. E quando não acontece, eu tenho que ter a humildade de falar, liga para esse meu amigo aqui, porque eu não sou para você. Sim. E eu fiquei pensando, uau, então ela Vamos tem em... que ter a consciência de que não rolou, Uhum, procura outra pessoa, mas eu fiquei pensando, mas e se ela realmente estivesse precisando do uhum. dinheiro? Eu Do falei assim, dinheiro. eu vou te atender. Eu sei que eu não tenho como te ajudar agora, mas vamos esperar que a gente chegue lá e bora, Então, né? aí tem algumas coisas. A Renata comentou aqui que o vínculo é tudo. O vínculo é tudo, sim, Renata. E o vínculo começa, na verdade, quando você faz contato com o profissional pelo telefone. Hoje, com a história do WhatsApp, eu sempre tenho um cuidado de falar para a pessoa: você quer que eu te ligue? Você prefere que eu passe as informações por aqui? Eu deixo a escolha da pessoa, porque tem pessoa que é mais na dela e vai preferir tudo ali, vai chegar na sessão e tá tudo certo. E tem aquela que vai precisar falar: olha, Marcela, eu tô me sentindo assim, assim, assada. Foi. Geralmente, meus clientes são por indicação, né? Me indicaram você, não sei o que, vamos marcar, como funciona. E eu dou essa atenção também, porque eu entendo que faz parte do processo, né? E respeitando a individualidade de novo de cada um. Essa questão que você trouxe, Bruno, é muito interessante porque assim, né? Tem essa questão sim que para o psicólogo em geral, né? Pesa a questão financeira, porque Uhum, eu falo que a gente sai da faculdade excelentes técnicos, mas a gente não sabe gerir a empresa que é o consultório. uhum, Então, muitos vão atender pela necessidade financeira, sim. Né? E aí é delicado falar, porque é a mesma coisa que uma pessoa que está trabalhando num lugar que ela não gosta, mas ela fica porque ela tem as contas para pagar. sim, Isso é um ponto. Né? Nem todo cliente vai dar esse clique na primeira sessão. uhum, Né? Eu tenho clientes hoje que eu olho, hoje mesmo eu falei para uma cliente minha, quando ela veio para a terapia, eu achei que ela não fosse ficar na terapia. Porque para ela estava tudo sempre bom, estava tudo sempre bem, trazer as coisas. E eu usei.
a seguinte frase com ela, que quando ela começou, parecia que ela estava falando de uma terceira pessoa, porque ela não trazia ela para a sessão. E eu pensei, essa moça não vai durar, né? Porque tem, mas eu tenho minha intuição, mas às vezes me engano. E aí eu penso assim, tá, e às vezes eu fico com a sensação que eu não estou fazendo o meu trabalho, mas se a pessoa está voltando, alguma coisa do que eu estou falando está sendo terapêutico ali, porque ela está voltando. Porque senão acontece o que você falou, não volto. E aí no meio do processo dela, ela acabou tendo depressão, agora ela está saindo da depressão, e aí eu falei para ela, a depressão ela foi importante para você se resgatar. Porque hoje, quando ela traz as questões, ela traz ela com as dores, com as alegrias, com o choro, com a fragilidade. Que antes vinha, parecia assim, né? Aí tô falando da fulana lá da esquina, que eu nem tenho intimidade, como se eu estivesse contando da vida alheia. Então, isso também faz parte do processo, assim como tem cliente que na primeira sessão da liga logo de cara mesmo. Né? E a gente precisa ter honestidade, o que a gente dá conta de trabalhar ou não. E até poder falar, a Renata colocou aqui, às vezes o tom da voz não bate, também, às vezes o tom da voz não bate, às vezes o jeito da pessoa, às vezes uma coisa do inconsciente capta ali de alguém que é alguém que você tem que resolver na tua vida e você fala, putz, essa pessoa me lembra aquela, não vai dar para rolar. Assim como para mim, enquanto psicóloga também. Né? E eu tenho que ter essa honestidade, que eu dou conta de trabalhar e o que eu não dou. Quando eu brinquei da criança, é gostoso atender criança, mas é duro lidar com os pais, que a maioria é assim. Meu filho tem isso, toma que o problema é teu. Gente, eu passo 50 minutos, uma vez por semana com a criança, como que o problema é meu? O problema meu é minha filha, né? Que vive comigo todos os dias. Né? Porque se não forem pais que estão dispostos a rever as questões familiares, não vai funcionar o trabalho com a criança. Bruno, caiu aí para você? Eu tô te vendo normal. Tô. Tá, não, a energia do meu telefone tá. A bateria tá quase indo embora e ele me avisou agora. Foi isso só. Ah, tá. E por isso que eu fiz daquele aviso de a bateria tá acabando. Vai continuar? Vou continuar, tô aqui. Né? E aí, são coisas que assim. E aí eu escolhi, eu falei, não dou conta de ficar trabalhando com pais que não estão dispostos a mudar em nada. E que é muito delicado. Adolescente também tem isso, mas o adolescente ele já tem o ego aí, não aquele ego da espiritualidade que é ruim, mas o ego que dá a noção de organização e de ser individual para a pessoa. Para eu poder trabalhar com esse adolescente. Então, tem uma série de fatores. Só que eu penso assim, então tá, eu preciso atender essa pessoa por dinheiro. Eu já fiz isso também, né? Lá atrás, quando eu voltei para o consultório. Então, vou buscar uma supervisão, vou para poder ter orientação de como eu vou lidar com isso. Às vezes vem tema que a gente não sabe, porque não está escrito no manual lá do que fazer.